Olá, seja bem-vindo ao VSH Cast, o maior canal de fusões e aquisições do Brasil e da América Latina. Nosso convidado do episódio de hoje é Ney Moraes, empresário de Florianópolis com 35 anos de experiência no ramo das películas automotivas e residenciais, fundador da Lunar Filmes e da marca R5WF. Em setembro de 2024, Ney conquistou um aporte de 10 milhões de reais durante a participação que fez no programa Shark Tank Brasil. O programa, exibido no YouTube e na TV por assinatura, reúne grandes investidores brasileiros para conhecer negócios promissores. Os Sharks, como são conhecidos os empresários, financiam as ideias após a apresentação e demonstração dos serviços. Prepare-se para uma conversa que mistura histórias de superação, transformação de desafios em oportunidades, muitos insights de mercado, busca por inovação constante e dicas práticas para quem quer escalar um negócio. Vamos lá? Ney, seja muito bem-vindo a essa nossa conversa. É um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Bom, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui contando um pouco aí da minha jornada como empreendedor. É sempre muito bom, né, a gente poder contar nessa história. Então, gratidão aí pela oportunidade. Prazer é nosso. E, Ney, você tem uma trajetória muito curiosa, né, para as pessoas que não te conhecem ainda tão bem, é bastante diversificada, pode ser bem curiosa, né, para todo mundo que ainda não conseguiu ter acesso ao teu histórico profissional, que é maravilhoso. Então, você trabalhou, relembrando um pouquinho, como servente de pedreiro, auxiliar de pedreiro ao lado do seu pai. Isso. No início, você me contou agora que tinha por volta de 12, 13 anos, exatamente, né? Bem novinho. Uhum. Depois você trabalhou em uma oficina mecânica, na sequência numa loja de calçados, onde você começou como vendedor, foi para supervisor e depois promovido a gerente. Quase, né? Isso. Conta um pouquinho pra gente de todo esse histórico, de toda essa tua caminhada e principalmente no início da tua carreira. Certo. Bom, eu sou um manezinho raiz, né, de Florianópolis, como se fala. De família humilde, meu pai pedreiro, minha mãe dona de casa. Então, meu pai, quando tinha obras perto de casa, eu estudava de manhã, tinha que trabalhar à tarde. Eu lembro que o que eu mais pedia é que meu pai tivesse obras longe, para eu não ter que trabalhar de servente, uma coisa que eu não gostava de fazer. O tempo foi passando, 14 anos, 15, aí que ele começou a ficar mais frequente, né? E teve uma época que eu comecei já a ter salário, né? Ter dinheiro, mas não era uma coisa que eu não gostava de fazer. Meu negócio era... Eu queria ter um trabalho que mexesse com carro. Você gostava de carro? Carro, o negócio era carro. Carro e carteira assinada. Eram meus dois propósitos naquela época. Na época, um amigo meu me ofereceu uma vaga de emprego numa oficina mecânica, que fazia mecânica, enfim, fazia tudo lá. E eu lembro um dia que meu pai brigou comigo lá de uma forma que eu não achei injusta. Eu fui na oficina e cheguei lá e disse, já pode começar. Ali eu já fiquei. Trabalhei na oficina, acho que foi uma jornada curta, de uns 6, 7, 8 meses, que eu percebi que não tinha carteira assinada, então me frustrei. Eu percebi que eu gosto de carro, mas não gostava de arrumar carro. E eu queria trabalhar algo que fosse limpo, que eu estudava à noite. Então imagina, nessa oficina, ali, cheirando a tiner, graxa, e lá eu ia para a escola. Esse mesmo amigo meu que me ofereceu a vaga na oficina, ele foi trabalhar numa loja de calçados. Na sequência, ele disse, Ney, pintou uma vaga lá na loja de calçados. Lá fui eu. Tem carteira assinada? Tem carteira assinada. E eu fui contratado para office boy. Só que office boy, naquela época, era os serviços gerais, né? Então, meu primeiro dia de entrevista foi igual na oficina. Já fiz a entrevista e já comecei. Já me deram um aspirador de pó, um balde, tinha que limpar o banheiro, limpar a vitrine. E ali eu comecei a minha jornada como CLT. Como para mim eu estava muito feliz, né, para quem era um servente e pedreiro. Depois trabalhando em oficina, trabalhando limpo. Foi uma jornada legal. Aprendi muito ali. Sim. E ali eu fiz uma carreira legal, né? Logo em seguida fui promovido a estoquista. Fiz um belo trabalho como estoquista. Fui promovido a vendedor, né? Depois eu fui promovido a subgerente. Depois eu fui promovido a gerência. Isso muito novo, eu devia ter, acho que 20 anos. E isso em quanto tempo? Qual que é o intervalo de tempo? Isso não levou 4 anos.
E era engraçado que na época tinha outros colaboradores que estavam há mais tempo do que eu, né? E eu via as oportunidades aparecendo e eles não sendo promovidos, né? Ou galgando aí posições maiores dentro da empresa. A empresa na época tinha, acho que umas 20 ou 30 filiais pelo Brasil. E é engraçado que eu nunca conheci o dono. Aliás, conheci o dia que ele me demitiu, né? Então eu fui trabalhando e eu digo que foi o universo, né? Eu digo, o universo está vendo. E ali eu cheguei como gerente e ali depois eu fui demitido. E teve um motivo, uma razão para a demissão que você quer compartilhar? É engraçado, né? Hoje eu paro e faço uma reflexão de tudo isso e cada vez mais eu sou convicto. Ame seus problemas, né? Porque foi de um problema em que eu fui demitido. Na época, eu já comecei a fazer paralelo a um trabalho de película. Uma segunda renda. Isso há 35 anos atrás, a comunicação era muito difícil, né? O telefone era fixo e tal. Eu não tinha telefone fixo em casa naquela época. Era muito caro, né? Exatamente. Naquela época era... Eu fiz um cartão de visita do meu negócio de película com o telefone da loja de calçados. Ah, e aí ligavam para a loja? E ali eu atendia, né? Sim. E ali alguém que trabalhava na loja, tem que agradecer essa pessoa, botou esse cartãozinho no envelope e mandou lá para a matriz dizendo, olha, o Ney está aqui trabalhando e... Entendi. E ali eu fui demitido. Ali, entendeu? E aí... E daí me conta o que você fez depois disso, assim, qual foi o próximo passo profissional depois da demissão? Bom, nesse meio tempo, antes de eu ser demitido, eu já tinha carro, né? Além de eu gostar de carro, eu já tinha um carro, né? E o que aconteceu? Sempre querendo ser diferente, na época o uso de película era proibido, né? Extremamente proibido. Se um guarda visse um carro com qualquer pedacinho de película no vidro, ele já parava para te tirar. E eu procurei, antes de eu montar o meu segundo negócio, eu coloquei película no meu carro. Aí lá na nossa região tinha um sargento, eu lembro, outra pessoa também, outro problema, um personagem, né? Da sua história, né? Exatamente. O sargento Valcer arrancou minha película dentro de poucos dias que eu tinha colocado. Eu voltei lá na pessoa que colocava na época, era na casa dele, coloquei de novo. O sargento Valci me encontra depois de poucos dias e me arrancou de novo. Deu assim, caraca, eu vou ficar com meu carro sem película. Fui para a terceira vez. Na terceira vez, novamente, o sargento Valci me encontra novamente, só que daí ele já foi um pouco, me chamou assim, ô guri, ô rapaz teimoso. E na terceira vez ele prendeu meu carro. Aí prendeu, multa, aí tudo, carro no guincho, todo aquele negócio. Aí eu decidi, poxa, o sargento Valci eu vou aprender a colocar esse negócio. Você mesmo? Eu mesmo. Nesse meio tempo, da persistência do Valci e a pessoa que colocava a película no meu carro, a gente montou um semi-negócio. Ali é onde eu comecei com o negócio com película e tinha o cartão. Já começou uma parceria ali, uma parceria, espécie de sociedade. Exatamente ali. Logo em seguida, essa parceria ela não foi para frente. Eu fui demitido, não tinha o que fazer. Olha, eu sei vender. Só que eu não me via mais trabalhando numa loja de calçados, porque a loja em que eu trabalhava era uma loja de alto padrão. Então eu não me via vendendo calçados de um padrão mais inferior. Eu disse, eu não consigo mais me encaixar nisso. E ali eu comecei a botar película para um amigo, para outro, para outro. Aí na época já aluguei um telefone, coloquei um telefone na casa dos meus pais. Isso em 1989. Em 1990 eu já tinha um CNPJ. Em 1992, isso tudo, na época era tudo proibido usar película, né? Em 1992, sai uma nota no Diário Oficial que dentro de alguns meses ia ser liberado o uso de películas para vidro em automóveis. Eu já me adiantei, fui para uma avenida muito conceituada, lá no Estreito, que fica no continente ali de Florianópolis. Aluguei o ponto, reformei, tudo bonitinho, tudo certo. Dentro de poucos meses sai uma nota novamente no Diário Oficial que foi revogada a lei e nada aconteceu. E o investimento que tinha sido feito? Bom, ali foram 6 anos
de 92 até 98, tendo a resistência e a esperança que um dia isso fosse liberar, né? Virar lei. Então, momentos de assim, que eu lembro que eu não tinha dinheiro para botar gasolina no carro para ir embora, porque eu vendia uma coisa que não era comum, né? Mas película não é só para o vidro do automotivo, né? É para tudo. Então, o que eu consegui me manter aos trancos e barrancos era o uso de película na arquitetura. Residencial. Residencial. Empresa, casa. Exatamente. E como não era normal ter uma loja de película naquela época, então tu acabava atendendo, às vezes, até outras cidades. Então, ali foi o que me equilibrou. Entendi. Até 98, Até 98. Quando a lei mudou. Isso. E aí? Tudo Como foi foi lindo, esse né? boom? Você já tinha uma experiência no mercado? Já tinha conhecimento? Foi legal porque lá em Florianópolis, quando liberou, eu estava muito preparado. Eu já tinha um espaço, eu já tinha um nome, eu já tinha uma fachada, eu tinha tudo, né? E eu lembro que quando eu soube da notícia, até dinheiro em caixa eu tinha. E eu fui no fornecedor, eu comprei tudo que tinha. Né? A matéria-prima. Tudo que tinha de película, mas tudo. Eu comprei tudo. Então, quando surgiu, né, outras empresas na época, que daí faltou produto, eu era o único que tinha material para atender essa demanda gigantesca. Então, tu imagina, tu olhar assim, tu chegar na empresa de manhã e ter fila de 5, 6, 10 carros ali esperando para colocar película. E isso aconteceu em quanto tempo? Por quanto tempo essa... Isso aí, a gente movimento? foi assim, um oceano azul, até uns 4 anos. 4 anos de muito trabalho. Muito trabalho, muito Sim. trabalho. Muita gente estava esperando já, né? Talvez essa regulação acontecer. Uhum. E quando você fala, né, das oportunidades que você via até na época que você trabalhava no mercado de calçados e depois até indo contra uma maré, né? Uhum. Quais foram as competências pessoais e comerciais que você entende que você mais desenvolveu nesse período, que já vieram de você, eu acho que organicamente, mas que você também desenvolveu com a tua experiência profissional? Bom, eu aprendi muito, né, nessa loja de calçados, a área comercial. A vender produto premium, né, a trabalhar para um nicho de mercado diferente. Isso aí fez muita diferença dentro dos meus negócios. Mas quando eu trabalhei lá, eu não tive a parte de gestão. Então, isso foi um grande problema na minha vida, né? Não saber ter a gestão do negócio. E aí, quando tu começa a ganhar muito dinheiro, e mesmo... Não importa o que tu ganhe, né? Se tu não tiver gestão, tu vai gastar mais do que ganha, né? Vai perder. Isso aconteceu na minha vida. Uhum. Logo depois do boom do seu negócio. Exatamente. Eu ganhei muito dinheiro e perdi tudo. Eu tive por 2 passagens assim que foi bem desafiadora, né? Tudo por falta de gestão. Tá. E o que fez você conseguir mudar esse cenário? Bom, a maior que eu tive, que me fez, acho que essa pessoa assim ser mais empreendedora, ser mais corajosa, foi em 2005. Eu passei por uma dificuldade financeira muito grande, tanto que eu fiquei... Sabe que eu não tenho nada, nem carro tu tem, mas como eu tinha tudo e agora não tenho nada. E ali eu tive até um momento de... como é que eu posso te dizer? Quando eu vou falar essa palavra, me emociona, porque eu perdi a vontade de viver. Imagina. Foi muito... Só que eu fui ao fundo do poço. Sim. Só que depois para minha esposa, meus amigos, me conseguiram trazer de volta. Ô, Ney, volta a fazer o que tu sabe fazer, cara. Volta a trabalhar, porque não fui eu caí em depressão, eu não quis mais trabalhar, eu vi que não tinha mais jeito para solucionar a minha vida financeira. Só que eu voltei a trabalhar. Graças muito ao apoio da tua rede. Exatamente. Pessoal. Exato. E o que aconteceu? Em 3 anos, me lembro que foi 2005. Sim. Quando foi em 2008, eu já estava de carro zero, eu estava de moto esportivo zero, eu já tinha pago todo mundo. Eu assim, cara, esse meu negócio é muito bom, né? Há 3 anos atrás era impagável, em 3 anos eu paguei todo mundo e eu tô aqui. Então eu naveguei ali de 2008 até 2013 uma vida confortável. Quando foi em 2013 eu comecei a cair numa zona de conforto e já pensando, poxa vida, se eu continuar assim, vai dar problema lá na frente. Porque vendia, né? Mas commodities, preço,
preço. Não tinha... O meu mercado é um mercado que não é voltado à marca, algo parecido, ganha mais quem vendesse menos, né? E cliente que por preço vem, por preço vai. Nessa época, a gente atendia muita concessionária. Uhum. E já tinha concorrência também. Mas muita, né? Nós tínhamos uma média de 20 colaboradores. Eu tinha 10 motos, 10 ou 12 motos, tudo padronizadinha, tudo igual para atender concessionária. Trabalhava-se muito, mas na hora de fechar o mês, cada vez estou trabalhando mais, contratando mais e cada vez sobrando menos. Eu tenho que fazer alguma coisa para que não aconteça, né, o que aconteceu aí há anos atrás. E ali eu pensei o quê? Ou eu fecho, ou mudo de ramo, né? Ou eu vou inovar, fazer alguma coisa que ninguém faz. Procurei algumas marcas de película, algumas que estavam no Brasil, outras que não estavam, porque eu quero ter algo diferente. E ali eu levei uma marca para dentro da minha loja de varejo, algo que ninguém acreditava. Era uma marca nacional, estrangeira? Uma marca, acho que não tem problema falar o nome. Pode né? falar. A marca multinacional 3M. Tá. Estava presente no Brasil, já tá, né? Sim. Mas o produto, né, a pasta, película, estava lá e ninguém dava bola para aquilo ali. E depois de tanta resistência, tanta persistência, eu consegui que alguém na 3M me atendesse. Eu lembro até hoje quando a pessoa me visitou, Thiago Leite. Chegou um contrato, o que tu quer ser? Tem a proposta de ser um varejista ou ser um distribuidor. Qual tu quer? Eu quero ser o maior. Né? E ali eu assinei um contrato do maior de ser distribuidor. Mas eu nem sabia o que estava fazendo. Eu só queria comprar o produto e vender o produto. Minha esposa me chamou de maluco. Brigamos. Pô, Ney, cuidado, Ney. O meu histórico... Lembra do passado? Isso, meu irmão, Ney, não faz isso, cara. Isso não vai vender, cara. Olha só. Isso é muito caro. Disse, não, tudo se vende. E ali começou... Comprei produto, comecei a vender o produto. Aliás, né, antes de vender, eu comecei a fazer um marketing do produto. Né? Como que você fazia? Primeira coisa que eu fiz, eu fui lá, comprei um carro zero, coloquei uma película que chamava bem a atenção, e ali começou, eu falava que era produto, aí comecei a fazer vídeo, YouTube, anunciar em alguns canais que tinha de TV. Isso foi em que ano, Ney? 2013. As redes sociais já estavam começando, né? Começando, e eu comecei a chamar a atenção de quem? Da própria 3M. Uhum. Que tem um manezinho lá em Florianópolis que está comprando, vendendo e fazendo barulho. Uhum. E ele começou. E eles vieram te procurar? Muitos. Recebi gente da Global, de vários países que vieram me visitar. E cada vez que eles vinham me visitar, eu achava muito legal porque eu achei que eles iam me ensinar, né? Na verdade, eles vinham para aprender. Porque, às vezes, multinacional, ela tem muito conhecimento de uma coisa muito horizontal, não tão vertical, que é o chão de loja, né? E que era a minha essência. Com certeza. A loja, você teve uma loja física pioneira em Florianópolis, né? Uhum. Era a Lunar Filmes. Lunar Filme. Uhum. E ela existe até hoje, super tradicional. É isso, é o meu xodó, né? Uhum. Que bacana. Tem quantos funcionários hoje a Lunar? Vê, em 2013 eram mais de 20. Uhum. Hoje é um time de 5 pessoas, né, que atua no mercado premium. Tá, né, selecionados e que funciona sem a minha presença ou presença da minha esposa. E Ney, quais foram os elementos, assim, no que se refere a produto, atendimento, marketing e distribuição, que fizeram do seu negócio um marco realmente para a indústria brasileira? Bom, o que eu digo assim, produto bom, né? Qualidade não é diferenciação, qualidade é obrigação. Mas o que eu vejo que fez o meu negócio todo ter esse crescimento era entender lá da ponta, entender o que o lojista precisa e o que o cliente precisa. E quando a 3M me convidou para ser distribuidor, e eu fui um grande distribuidor, eu virei o maior distribuidor do produto da 3M de 2013 a 2018. Né? No Brasil. Né? E não era por qualidade de produto, era o método de trabalhar. Né? Mostrar para o lojista que ele tem que vender, mas vender com lucro. Né? Ser diferente, porque é um produto premium, então o cliente tem que ser premium, o teu marketing tem que ser premium. Né?
tu tem que corresponder. E eu fui ensinando isso, toda a minha receita que eu tinha da Lunar, eu fui ensinando para cada um lojista que eu ia abrindo. Né? E aí eles iam crescendo. Você aplicava a renda do seu negócio no investimento de mais inovação e estratégias do seu negócio, né? Exatamente. Né? Ali surgiu a minha distribuidora, né? A R5 Indofilme. Isso. Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso, porque pelo que eu entendi aqui foi entre dezembro de 2023 e... Não. Isso foi antes? Foi antes. De 2013 a 2018 eu era só distribuidor. Né? E eu tinha a distribuidora, a R5 Indofilme. Até 2018. Em 2018, né, a gente muda o caminho. Mais um problema que eu não vou entrar aqui, que é a 3M multinacional, mas enfim. Né? Aí eu subo mais um degrau. Eu viro importador. Né? Eu vou para os Estados Unidos, acho uma marca lá, um fabricante, não estava presente no Brasil, e comecei tudo de novo. Tudo igual. Sempre começando de novo. Começando né? de novo. Só que agora como importador. E com mais experiência. Isso. Então lá foi eu, né, de 2018 até 2023. Trilhei mais uma jornada. E aí depois, poxa vida, eu fiz isso, eu fiz essa marca crescer, fiz essa outra crescer. Poxa vida. E quando, antes de 2022, eu já tinha lançado a minha marca. Com a minha distribuidora, carrega o nome R5 Window Filme, que o R vem do meu nome, que o meu nome não é Ney, né? Todo mundo me chama de Ney, mas o meu nome é Rodinei. Então vem a empresa era o R de Rodinei, o 5, que é o meu número de sorte, que eu digo, né? Que é o dia que eu nasci, e o Window Filme, que é o nome do produto no mundo inteiro. Eu peguei, abreviei e criei a marca R5 Window Filme. Quando eu vi, de 2023 para 2024, eu estava um dia num evento, numa loja lá no Rio Grande do Sul, lançamento de um produto nosso. Eu olhei para os meus expositores e olhei para a época, na marca em que eu importava. Eu tive assim um insight, cara, eu estou sendo meu concorrente, eu não vou conseguir carregar duas marcas. E ali eu decidi, não, em setembro de 2023. Fazer uma escolha. A partir de amanhã, eu vou ser somente R5WF. E ali foi. Quando foi a virada de 23 para 24, chama o pessoal do marketing, isso e tudo, eu não quero ver mais outro nome aqui. Sim. Tudo que tiver, muda tudo. Site, isso aí. Mudou aquela tudo de mudança. um dia para o outro. Isso, tudo virar o R5WF. E Ney, tua capacidade de inovação e coragem mesmo é algo que chama muito a atenção. Você deve ter enfrentado muitas pessoas dizendo que não vai dar certo, né? Tendo aquele medo, aquele receio. Claro que muitas na tentativa de ajudar, mas muitas também na tentativa de dizer, olha, você está indo para o caminho errado. Como que você sentia dentro de você que não, que precisava ir pelo que a tua intuição estava dizendo? Pô, é uma pergunta às vezes difícil de se responder, né? Porque até hoje, né? Eu continuo com muitas ideias. E muitas ideias, cara, não sei, eu acho que isso não vai dar certo. Não, faz parte. Que bom que tu acha que não vai dar certo, porque isso me dá mais vontade ainda de mostrar que é possível. Né? O mercado está aí, essa é uma questão de planejamento, coragem. Eu estava numa reunião agora de manhã e a pessoa, eu tenho medo. Ah, tu tem medo? Pergunta para mim se eu tenho medo. Tu tem medo, Ney? Claro que eu tenho medo. Todo dia, né? Não tem como não ter. E quanto mais tu cresce, né, aumenta cada vez mais o medo. E que eu digo, se não tiver medo, algo está de errado, né? Medo é prudência. Exatamente. Né? Tem coisas que a gente não tem controle 100%. Né? Hoje eu tenho, né, alguns outros negócios, mas tudo pode mudar. E se mudar, eu vou fazer o que eu fiz lá no passado. Recomeçar. Tudo E de novo. estar atento ao processo, né, Ney? É isso, atenção aos detalhes, de ver, você tem essa percepção muito aguçada, né? De aqui talvez já tenha dado, eu vou melhorar, eu vou recalcular a rota, né? E você falou pra gente, assim que você chegou aqui, algo muito interessante, que você também já teve atuação em outras áreas de negócio, que não foi dentro da automobilística, e que a sua família participa muito, né, de todos os processos. Queria que você falasse um pouquinho. Isso. Meu irmão que me acompanha, né? Meu irmão diz que ele foi escravizado, né? Porque quando eu comecei a botar a película que era na garagem da casa do meu pai, meu irmão tinha 11 anos.
Então, né, é a pessoa que eu pedi para me ajudar, né? E ele, até hoje, só fez isso. Hoje ele é um profissional, virou altamente técnico, né? Durante muito tempo a gente foi sócio em alguns negócios. A minha esposa, né, é uma pessoa de muito controle, que cuida das finanças. Então, é um trio que dava certo e, ao mesmo tempo, né, tinha seus conflitos. Os seus conflitos, né? Era o técnico, o comercial inventando coisa e vendendo, né? E aí vem aí o financeiro para poder organizar tudo isso. Aí depois vem a minha filha, também que entrou no negócio. Uhum. Na área de publicidade, marketing. Publicidade, né? que eu digo que essa é um fato que eu gosto de falar muito, né? Porque eu me considero um ótimo vendedor, né? E eu tive que fazer uma venda para ela porque eu queria alguém publicitário no negócio. E ela queria outra área de atuação. Ela queria fazer moda. Olha assim, só. Poxa vida, moda, Maria. Moda não dá dinheiro, Maria. E aí aconteceu, hoje ela é minha sócia em outro negócio, que é uma agência, né, baseado nas nossas dores, baseado nos nossos problemas. Hoje a gente tem uma agência chamada CDM Marketing. Quer falar um pouquinho sobre essa agência, como que ela atua, os principais objetivos? Ela começou primeiro para resolver uma dor nossa, né? Que era difícil achar uma agência que entendesse do nosso mercado. Né? E eu sempre, de 2013, quando eu virei distribuidor, eu assim, poxa, se eu quero ser o melhor, eu tenho que estar cercado dos melhores. Né? E às vezes tu não tem o recurso para contratar a melhor agência. Mas as coisas vão melhorando e tu vai melhorando os contratos. Cheguei em grandes agências, mas mesmo assim não me atendia do jeito que eu queria. Então ali o nosso departamento virou especialista em marketing para o mercado de película. Começamos a fazer marketing para outros lojistas. Hoje não atua mais só no mercado, né, de películas, atua em outros mercados. E a gente está ali crescendo, aprendendo. É, né, uma empresa nova, deve ter 4, 5 anos, né, que tem sua equipe, tem tudo bonitinho como tem que ser. Que legal. Ney, agora vamos falar um pouquinho da tua participação no Shark Tank Brasil, que, né, é algo também, um capítulo muito importante da tua história, que, para quem não conhece, é uma versão brasileira de um reality show americano de investimentos que foi criado originalmente lá nos Estados Unidos, mas foi realizado no Brasil. Você enfrentou um processo bem rigoroso, bem seletivo para participar. Acho que foram cerca de 2.000 empresas inscritas, Isso. apenas 50 aprovadas, escolhidas. não é? Então você concorreu com 49. Fala pra gente como que foi isso, como que você teve acesso a essa oportunidade e como que você mergulhou nela. Em 2023, eu navegando, né, ali no YouTube, comecei a... aliás, a minha filha um dia mandou um link de um desses vídeos do Shark Tank, comecei a ver. E eu comecei a me interessar. E como eu já estava decidido, né, a virar a minha marca, né, e não ser uma marca, eu quero conquistar, né, o Brasil aí com a minha marca, poxa vida, eu vou precisar de muita ajuda, né, que é o Smart, né, a expansão e dinheiro, né, quando tu começa a fazer tudo isso aí. E eu comecei a aprender, né? Comecei a maratonar aqueles vídeos ali, eu já me via lá. Pô, e se eles fizessem essa pergunta para mim, hein? Como é que eu vou responder? Pô, vamos ver uma caderninha aqui. E ali eu comecei a aprender. Eu digo que o Shark, para mim, foi uma faculdade. Né? Aprendi muito ali. Né? E também validar, né, todo o meu projeto, porque é rigoroso, né? Eu brinco muito porque quando surgiu abrir as inscrições para a 9ª temporada, eu lembro até hoje, eu estava na casa do meu pai, um domingo, do almoço de família, e eu fui preencher o formuláriozinho ali, e tinha uma parte que tinha que preencher o valuation do seu negócio. Eu sei, o que é valuation, né, cara? Vamos entender esse negócio. Ah, tá, tinha o valor da empresa, ok. E ali eu botei assim, meu negócio, daqui a 10 anos, expansão, e fiz um cálculo assim bem, né, atualmente no achismo. Isso vale 100 milhões. Só que foi tudo no achismo, né? E começou a validar. Recebi um e-mail, olha, né, foi aprovada a primeira etapa, aí documentação, segunda etapa, e eu recebi o e-mail que a minha inscrição foi aprovada em fevereiro, né? Eu gravei isso em julho. Tá. Então de 2024. 2024. E só foi ao ar em setembro, né? Tá.
Então, mas assim, a cada etapa que ia validando, isso, poxa vida, que legal, foi uma aprendizagem gigante. Porque o processo de preenchimento do cadastro, acho que foi uma análise profunda que você precisou fazer, né? né? Tem a tua marca registrada? Manda a documentação, ok, já tá. Né? O teu layout, que eu queria levar os expositores, porque película é película se eu colocar, se eu não tiver uma identidade visual de cada produto. Sim. Então eu queria levar os expositores. E ali foi uma confusão. Quem é que desenhou quem é que foi o design que fez o expositor? Foi a agência tal. Quem é a agência? Manda a documentação da agência. Bem burocrático, né? Muito burocrático. Sim. Tanto que eu digo assim que talvez se não tivesse as coisas muito bem organizadas, a gente não tivesse, se não fosse a agência, ia dificultar eu colocar os expositores. Eu imagino. Na TV. Nas nossas conversas aqui, o Eric sempre fala muito, né, da importância de se ter a casa organizada no processo todo, principalmente quando você pensa em fazer, né, um processo de venda, de fusão, de aquisição. E isso que você traz tem muita sinergia, né, com essa percepção. Uhum. E aí foi muito legal. Aí até um dia que eu recebi a ligação do pessoal da produção, tipo, acho que uma quarta ou quinta-feira, que eu tinha que estar dentro de, acho que era 5 dias lá em São Paulo. Só que eu tinha que levar, eu estou em Santa Catarina, eu tinha que ir de carro, porque eu tinha que levar todos os expositores, enfim. Mas aí, como eu tinha um parceiro em São Paulo, ele conseguiu me ajudar e montar tudo lá. Foram 2 dias de gravação e ali tudo aconteceu. Então, você comentou, né, que você declarou esse valuation de 100 milhões e você pediu 10 milhões por 10% da empresa, né? Fala pra gente um pouquinho o que primeiro, assim, queria que você especificasse um pouco mais o que te motivou nessa estratégia de definição do valuation, né? O que você considerou e qual que foi a sua expectativa ao apresentar esse número para os investidores. Aí eu vou entrar um pouquinho mais no profundo desse assunto, porque quando eu tinha que... Como é que eu vou chegar lá e avaliar e dizer que foi tudo no achismo? Não tem como, né? Poxa vida, tudo que pediram, eu tinha documentação de tudo. Agora o valuation vai ser no achismo, né? Aí tu vai procurar algumas pessoas que entendam de valuation. É muito difícil alguém que entenda de valuation. Eu liguei para um amigo meu e disse, não, vem aqui à tarde que a gente faz. Sim, à tarde? Não tem como, né? E aí eles perguntavam para que eu queria. Eu dizia que ia participar do Shark Tank. 10 pessoas, ninguém acredita nisso. Olha só, se você tivesse conhecido a VSH Partners, né, naquela época... Exatamente. E é que é difícil encontrar alguém que seja especialista nisso. Sim. E aí um dia eu encontrei um amigo meu, que foi um CFO de uma grande rede, né, muito parecida, só que era outro negócio, mas também que tinha filiais no Brasil inteiro. Chamei ele, o Xande, vou participar do Shark Tank, assim. E eu já tinha, como eu tenho dados de tudo, eu tenho lá, eu digo, o homem que calcula, dentro do meu negócio tem o Paulo. O Paulo é o cara que para tudo, ele tem dados para tudo. E eu e ele já tinha feito um pré-valuation. Né? Tá, quando a gente abrir o estado de Minas, é quanto de investimento, quantos clientes vai ter, vai vender quanto no primeiro mês, mas tudo eu e ele, não tinha o aval de um CFO. Quando o Xande chega, sonei, tá legal isso aí, mas não é só assim. Eu lembro que o Xande tinha uma métrica, nós temos que ser mais conservadores. Que conservador, Xande. Esse negócio tem que bater 100 milhões. Isso no intervalo de 5 dias, quando você recebeu a notícia... Teve um intervalo de tempo maior para tudo isso? Não, é porque eu não lembro agora, tive um intervalo maior. Eu já tinha me preparado. Já tava para inscrição. Isso, já tinha me preparado. Tá. Porque foi uma semana junto com o Xande. Das 8 da manhã a gente começava, almoçava, quando chegava às 5 horas, não, para, amanhã a gente continua. Não tem mais como. Né, desgastante que é em números e isso, porque, né, e eu queria levar isso ainda, né, um valor futuro de 10 anos. E a gente nem levou. Porque com um futuro de 5 anos já batia, deu 119. Isso é legal, bateu 119 milhões, tá bom, já tá bom no que eu quero. Então eu vou chegar lá, com esses números todos, eu vou vender só 10%. Né? Mas aconteceu, né, ali, né, é difícil de tu explanar todo o teu negócio. E outra coisa, né, aqui a gente tá numa produção, mas 4, 5 pessoas, chega lá, aquela música no teu ouvido, aquela multidão de gente, né, todo um procedimento, então uma pressão.
Tem coisas que eu respondi que depois eu olhava no vídeo e disse, puta, eu respondi isso mesmo. Nem lembrava. Nem lembrava. E como foi, ao seu ver, a percepção dos empresários que te ouviam, dos investidores, né? Ao longo do seu pitch, assim. Eu achei engraçado porque tinham duas mulheres, né? A Cláudia Rosa, né? Foi legal, depois a gente continuou a conversar. Né? Ela agradeceu muito o meu negócio, mas como era um negócio automotivo, ela não se identificava. A outra, que eu esqueci o nome lá, a Morena, também falou que não se identificava. Puxa, de 5 sobrou só 3, né? E aí o Semenzato chegou para mim, que não apareceu na edição. Tu falou para mim que começou o teu negócio em 1990, né? Foi o ano que eu casei. Eu vou te fazer uma proposta. E aí fez a proposta, né? E aí eu que bacana. Acabei aceitando. Né? Que foi essa proposta final de venda. Exatamente. Né? Dos 10 que não foi nos 10%, né? Certo. Foi com 50%. Né? Que beleza, melhor do que você esperava. Na verdade, assim, sabe, eu vou lá, quando eu saí da empresa, eu vou lá, nem que eu venda 100%, mas eu vou vender. Entendi. Estava definido. Exatamente. Né? E quais foram as maiores lições que você extraiu dessa experiência e como que você vem pretendendo, assim, e buscando aplicar nos seus negócios, tanto na Lunar Filmes quanto na R5WF? Bom, eu digo que ali foi uma grande escola, né? Tanto que a gente vem agora, né, junto com a empresa que eu vendi, a gente vem naquela fase, né, de negociação, de validação de valuation, né? E o que eu digo assim, eu faço uma analogia, que todo mundo quer vender a sua empresa, né? Depois disso, várias pessoas me procuraram, né? Eu digo que até um outro negócio que está aparecendo. Só que eu faço uma analogia seguinte, às vezes é igual tu quer vender igual o teu carro. Às vezes tu quer vender o teu carro, mas para vender o teu carro, primeiro tu tens que arrumar algumas coisinhas, né? Tu tem que botar os 4 pneuzinhos novos, tu tem que pintar aquele para-choque que tá arranhado, né? Ou a revisão que não tá feita. Aí quando tu faz tudo isso, tu fala, para que eu vou vender, né? Melhor ficar. E assim uma empresa, né? Às vezes todo mundo quer vender, mas por que tu quer vender? Porque cara, arruma que é melhor. Se tu tens um bom negócio, não precisa vender, tu só precisa fazer a gestão. Né? Eu já tinha, né, como eu tenho outros negócios, né, eu faço uma gestão não é uma gestão presencial, né? Então, para mim, se encaixou certinho aí. Que beleza. Foi muito bom essa... E Ney, falando assim dos obstáculos, né? Que a gente sabe que a gente está num país que existem muitas dificuldades, né? No processo de empreender. O que você encontrou de obstáculo técnico, legal, de mercado que você enfrentou e como que você conseguiu superar cada um deles? E que dicas você daria para os nossos espectadores? Eu uso assim, ó, quanto mais difícil, melhor. Quando todo mundo reclama, que o Brasil não é muito imposto. Cara, imposto tem em qualquer país. Tem país que é mais do que o nosso. É que todo mundo fala que no Brasil é ruim. É ruim. Mas tu conhece, tu já foi em outro país ver como é que é. Ser melhor do que aqui, é que todo mundo que trabalha não quer pagar o que tem que pagar. Então, eu digo, quanto mais difícil, melhor. É menos gente fazendo. Que vai ter agora, vai vir o Drex, vai vir não sei o que, bom. Quanto mais difícil, melhor. É menos aventureiro. Né? Gente, às vezes, que atrapalha o teu negócio porque não paga o que tem que pagar. E aí tu paga o que tem que pagar para te poder, né, ter uma empresa organizada, né, e fica aí uma concorrência desleal. Então eu não reclamo de política, não reclamo que tá chovendo, que tá frio, que tá quente, cara, eu não sei, cara. Eu só sei que você foca no bom, né, eu tenho que vender, que beleza. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter lucro, né? Tendo uma empresa que lucra, eu consigo, né, ter melhores colaboradores, né? Exigir mais. É isso. E em termos de, assim, olhando para os próximos 5 anos, né? Porque muita coisa já aconteceu nos últimos anos da tua vida, mas olhando para os próximos 5 anos, quais são os principais desafios em termos de objetivos e as metas que você tem para continuar inovando no teu trabalho? Bom, eu tenho um projeto, né? Quando eu levantei esse projeto para o Shark Tank, é ter 27 pontos de revenda. Em cada estado tem um distribuidor da marca R5WF. Hoje a gente está com quantos? 4. Então eu tenho acho que muito trabalho aí para os próximos 5 anos.
Essa é a meta, então? Essa é a meta. Como que você pretende fazer isso? Já existe mais ou menos um caminho definido? Eu tenho um caminho. Um plano de ação? Isso, quando a gente foi se preparar, né, para o Shark Tank, a gente teve que fazer esse business plan, né? Tudo. Só que com o dinheiro do Shark, eu faço talvez em 5 ou em 3, né? E talvez em carreira solo eu não faça em 5, 7, 8 ou talvez até 10, né? E esse retorno financeiro que você ganhou no programa, você investiu integralmente no teu negócio? Como que foi? Bom, na verdade, esse dinheiro, todo mundo acha, né, que vender uma empresa é igual vender uma camisa, né, ou comprar uma camisa, né? Sim. A gente já está com o dinheiro na conta? Não, eu não estou com o dinheiro na conta. A gente vem numa fase ainda de validação dos números. Isso demora, né, demanda muito tempo, né? Então, o dinheiro não está na conta ainda. Não está na conta, é importante. Maravilha, Ney. Para a gente concluir já, estamos encaminhando para o final, que conselho que você daria a empreendedores que estão começando, lembrando um pouco do teu início de carreira, né? E especialmente aqueles que saem de uma realidade mais desafiadora e buscam transformar sonhos em negócios? Bom, eu gosto muito de falar o que eu faço, o que eu fiz, na verdade, né? Sim. Se eu cresci de 2013 até hoje, mas não foi sozinho, né? A empresa é familiar, mas em 2013, quando eu quis me diferenciar, eu procurei consultoria. Né? Eu passei 2 anos com consultoria, encerramos o contrato, fiquei um tempo sozinho, vi que não dava, procurei outra, né? Depois parei aquela, fui para outra. Então, todo esse tempo, né, eu nunca parei de ter alguém me ajudando, né? Me botando, eu digo, todo líder precisa de um líder, alguém tem que me motivar, né, a executar, né, o meu plano. Só que às vezes uma consultoria não é todo mundo que pode pagar. Então, tem uma consultoria que ela custa menos de R$100. O livro que mudou a minha vida. O Mito do Empreendedor. Leia, releia, né? Porque aquilo ali é a minha história, ou de muitos. Não é porque eu sei botar película que eu vou saber ser um gestor de lojas de película ou de qualquer outro mercado. É o que mais acontece, né? Eu sei fazer bolo tão bem. Vou montar uma confeitaria. Olha, são coisas diferentes. Então, a dica que eu dou é essa. Compre esse livro e faça ele de cabeceira de cama. Ótima dica. Que bom que você trouxe isso para a gente. E em termos de conselho também ainda, que você daria para quem está enfrentando algum desafio muito difícil no negócio ou até animado, com uma boa perspectiva de inovação, de crescimento. Lá vou eu de novo, meu exemplo. Primeira coisa, separe a vida financeira do CPF do CNPJ. A partir disso, quando tu separa isso, tu consegue ter visões diferentes. Quando está tudo misturado, tu não consegue saber o que é. Às vezes a pessoa, para ela ter uma vida boa, ela precisa de 10, de 15, de 20, às vezes o negócio dela não paga isso, né? E às vezes o grande problema da empresa é o dono, né? E eu era assim, né? Eu era o problema da empresa. Então, quando a pessoa consegue primeiro separar isso, que é desafiador, né? Aquela experiência de 2005, na verdade, transformou essa tua mentalidade. Exatamente. Entendi. Né? Ter essa separação. Quanto que eu preciso para ter uma vida boa? Quanto que eu preciso para dar um conforto para minha família? Mas não quanto que eu preciso, não quanto que eu preciso hoje, quanto que eu preciso para o ano, né? Esse ano, quanto que eu tenho que construir de riqueza, né, de lucro nos meus negócios para dar um conforto para minha família? Tanto. E agora, isso vai ser o suficiente? E eu quero mais. E assim vai. Maravilha. Ney, foi um prazer enorme te conhecer. A gente ficou realmente muito honrada com o teu aceite. Então, muito obrigada. Parabéns pela tua trajetória, pela tua carreira e muito sucesso. Obrigado. Tá. Para mim, como eu falei, eu fico muito grato, né, de estar contando a minha história, né, e agradecer a Deus por todos os problemas que Ele colocou na minha vida, que isso só fez eu ficar cada vez mais resistente. Muito obrigada. Obrigado também. E chegamos ao fim deste episódio. Esperamos que ele tenha te trazido bons insights, te inspirado e trazido muitas oportunidades para a inovação. Para acompanhar mais conversas valiosas como essa, confira mais vídeos aqui no VSH Cast. E se você deseja entrar em contato com a nossa equipe para esclarecer dúvidas, saber mais, faça isso pelas redes sociais do VSH Partners. Até a próxima, obrigada e bons negócios!